Olá pessoal, professor Peterson conversando com vocês, tudo bem? O intuito é fazer uma correção neste momento daquele estudo de caso que vocês realizaram durante as aulas do Núcleo de Prática Jurídica, certo? Vocês já haviam feito uma atividade juntamente com a professora Alexandra, lá da Lei Geral de Proteção de Dados, e agora nós realizamos uma segunda atividade. No primeiro momento, eu quero dizer para vocês que eu percebi uma certa dificuldade por parte dos alunos na execução dessa atividade. E, de certa forma, esse tipo de atividade, justamente, é uma atividade acadêmica que exige mais do que outras atividades. Esse tipo de estudo de caso é exatamente o que é cobrado no exame de ordem. Este caso, especificamente, é um caso de segunda fase de direito constitucional, mas que casa muito bem com o direito administrativo e também com o direito ambiental, pois faz parte da problemática da questão, certo? Então, aqui nós temos uma questão que ela é interdisciplinar. E o que eu fiz? As perguntas foram adaptadas pelo professor Peterson, mas a situação problema, o caso, é uma segunda fase do exame de ordem de direito constitucional. Todos vocês farão o exame de ordem, pelo menos a maioria de vocês. E muitos de vocês, pelo que eu sei, farão em direito constitucional, certo? Então, vocês se depararão com situações exatamente como esta, este nível de dificuldade. Então, o nosso intuito é o quê? É prepará-los. Não é trazer uma atividade que venha atrapalhar a vida de vocês, que venha trazer transtornos, nossa, por que estamos fazendo isso? Não. Porque essa é uma situação que vocês vão enfrentar. E o nosso papel enquanto professores é ensiná-los, prepará-los para as provas que vocês irão fazer na vida profissional, entre elas o exame de ordem. Bom, vou ser curto, rápido, para não tomar o tempo de vocês, a professora Luciana me pediu isso também. Então, não vou fazer a leitura da situação problema, vocês têm esse material, né? Nós estamos devolvendo as provas, os trabalhos corrigidos, então não vou fazer a leitura. A primeira pergunta é qual a denominação da área protegida, na qual foi instalado um grande painel de publicidade, outdoor. Fundamentos da resposta com dispositivo legal. A resposta correta é área de preservação permanente. O dispositivo é o artigo 4º, inciso 5, da Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal. Uma pergunta adaptada para esse caso. Isso não estava lá na questão do exame de ordem, tá? Algumas respostas foram no sentido de área protegida, área verde, área de conservação. Não, é a área de preservação ambiental, com local de declividade com mais de 45 graus, conforme estabelece o Código Florestal. Questão 2. Qual a medida judicial cabível? E aqui a resposta correta é ação popular. Vocês devem prestar atenção sempre nessas situações no final do problema, no final do enunciado. Sempre. O final do enunciado diz assim: diante disso, comparece a um escritório de advocacia indagando se poderia, devidamente representado em juízo por advogado, legalmente habilitado, adotar pessoalmente alguma providência judicial diante das irregularidades apontadas. Adotar pessoalmente alguma providência, certo? Nesse sentido, ação popular. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 73. Lei 4.717 de 65. Obviamente, vocês não têm como saber isso decorar o inciso da Constituição do artigo 5º. Talvez nem o número da lei da ação popular, que vocês estudam lá com o professor Nédio em processo constitucional. Mas com o vademécum em mãos, vocês têm essa possibilidade. O 2.2, a questão 2.2, qual é o juízo competente para processar e julgar a medida judicial? No caso, a ação popular. É o juízo de primeiro grau da Justiça Estadual, do Estado Y, que é o que está escrito no problema, Estado Y, certo? Aqui, respostas diversas também, como, por exemplo, Justiça Federal, como CONAMA. CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente.
é um órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional de Meio Ambiente da Lei 6938 de 81. Isso é esfera administrativa. A pergunta é, qual o juízo competente? Juízo de primeiro grau, certo? Não tem nada de CONAMA, IBAMA, IMA, esse tipo de coisa, certo? Da mesma forma, na pergunta 2.1, algumas respostas, eu até verifiquei lá, enquanto vocês responderam, alguns, né? Que seria infração administrativa. Aqui a pergunta é, qual a medida judicial cabível, que é a ação popular? Ok? 3. No mérito da medida judicial cabível, é possível arguir que o ato é nulo por ser ilegal, editado em contrariedade com a legislação federal vigente, e que foi praticado em nítido desvio de finalidade. O ato praticado afronta quais mandamentos constitucionais? E aqui eu deixei um pouco em aberto, e a avaliação ela foi feita de uma forma aberta, não tão rígida. Mas, no meu ver, as respostas corretas seriam lesão ao meio ambiente natural, artigo 225 da Constituição Federal. Ofensa aos princípios da moralidade e da impessoalidade pela colocação da placa, artigo 37 caput, artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Última pergunta. Além do ressarcimento financeiro ao erário, haverá necessidade de reparação dos danos ambientais? Sim. Havendo dano ambiental, sempre tem reparação de dano. Pergunta continua. Fundamente sua resposta com dispositivo legal. Artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81. Certo? E ainda pede-se qual o melhor princípio que aplica-se ao caso. Princípio estruturante de direito ambiental. Princípio do poluidor pagador. Aquele que polui tem que fazer o pagamento. Aquele que comete o dano ambiental tem que reparar o dano cometido. Certo? E, além disso, está pedindo a questão, no final, veja que são várias perguntas numa só. Além de apontar a forma de responsabilidade civil aplicada ao caso. Então, quando nós falamos aqui em reparação do dano, estou falando de responsabilidade civil. E a responsabilidade civil, ela é objetiva em matéria de reparação de dano ambiental. Não esqueçam disso. Nós estamos marcando a data do dia 19 de abril, é uma segunda-feira, às 18 horas, para os alunos interessados. Vamos fazer uma aula de revisão desse estudo de caso aqui, estudando o caso, discutindo tudo isso que eu falei para vocês em poucos minutos. Eu vou estar disponível das 18 até as 19 horas, durante 1 hora, para nós discutirmos isso aqui. Em contrapartida, vocês terão um acréscimo da nota da avaliação de vocês. Aqui nós tivemos desde nota 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e aluno que zerou, aluno que errou todas as questões. Se nós tivermos aluno que acertou tudo, ou que tirou 9, ou que tirou 8, esses alunos estão de parabéns. Isso aqui é um nível difícil, é um alto nível de exigência. Mas alunos que tiraram notas muito baixas, eu acho interessante que compareça essa aula de revisão do dia 19, é uma segunda-feira, às 18 horas, tá? Então, nós faremos essa revisão desse caso, e aí eu acrescento uma nota para vocês, né? Acrescento aí, não sei exatamente quanto, mas para que vocês tenham um acréscimo do resultado dessa avaliação aqui, porque o intuito não é que vocês tenham uma nota baixa, uma nota alta, é que vocês aprendam, e que vocês sejam desafiados, que vocês tenham problemas difíceis. Isso aqui é a segunda fase da OAB, é isso aqui que vocês vão enfrentar, é esse nível de dificuldade, não só no processo constitucional, é no processo civil, é no processo de trabalho, é no processo penal, é no processo administrativo. Pessoal, nós precisamos nos preparar e nós precisamos desse tipo de atividade, certo? Muito obrigado pela atenção, um abraço e espero encontrá-los lá no dia 19. Eu vou mandar o link para vocês, para os interessados, não é de participação obrigatória. Valeu, pessoal, um abraço.